Turma da Rua 15, série Vagalume, amigos de verdade e muita confusão. De repente, Marcão desaparece e a turma da Rua 15 fica em polvorosa. Onde o amigo pode ter ido parar? Por conta própria, o grupo resolve investigar um suspeito casarão que fica no fim da rua, e é aí que a aventura começa. Quem é aquele homem misterioso com uma cicatriz no rosto? Por enquanto, fique sabendo que esse desconhecido e uma nota de $5 são as únicas pistas de que os garotos dispõem para esclarecer o sumiço do amigo. Mas não é o único problema que eles vão enfrentar nessa história repleta de mistérios, ação e surpresa. Um desaparecimento. No dia 20 de julho de 1969, um domingo, os astronautas norte-americanos Edwin Aldrin, Michael Collins e Neil Armstrong, a bordo da nave Apollo 11, realizaram aquela que é considerada a maior façanha do homem no século XX. Chegaram à Lua. E essa data acabou sendo marcante para a turma da Rua 15, não por causa do fato em si, mas porque foi nesse dia que o Marcão desapareceu. No dia seguinte, Pedro e Tigre conversavam sentados na rua quando André apareceu com a novidade. E rapidamente, o sumiço do companheiro substituiu a conversa, a imagem de Armstrong e Aldrin andando pela lua, como a televisão tinha mostrado, e instalado ali a bandeira dos Estados Unidos. O Serginho me disse que o Marcão não aparece em casa desde ontem à hora do almoço, explicou André. E hoje cedo, os pais dele resolveram procurar a polícia. Puxa, a polícia? Assustou-se Tigre. Então, a coisa é séria mesmo? Nem o Serginho, que é irmão dele, sabe direito o que aconteceu. O Marcão não é de comentar com ninguém o que está fazendo, lembrou André, preocupado. É verdade, concordou Pedro. Nos últimos tempos, ele só acompanha a gente quando tem jogo contra o Vila Nova. Vamos dar um pulo na casa dele? Quem sabe eles têm alguma novidade, propôs Tigre enquanto se levantava. A casa do Marcão ficava numa travessa da Rua 15. Era uma construção velha, como a maioria das casas da rua, estreita, calçada com pedras, que em breve seriam substituídas por asfalto, o que estava acontecendo em todas as ruas do bairro. Serginho estava sentado na escada que dava para a rua. Perto dele estava Napoleão, um vira-lata preto e branco, que um dia apareceu na rua e acabou adotado pelos meninos. Os dois pareciam tristes. E aí, Serginho, alguma novidade? Adiantou-se André. Nada até agora. Meu pai nem foi trabalhar hoje por causa disso. Ele e a mãe estiveram na delegacia e agora foram dar uma olhada nos hospitais. Mas o que pode ter acontecido com o Marcão? Perguntou Tigre. Ninguém sabe. Ele saiu daqui ontem, depois do almoço, e só levou a roupa do corpo. E onde é que ele ia? Quis saber Pedro, que também havia se sentado na escada. Ele não disse. Ele sempre foi assim, não comenta onde vai, nem o que vai fazer. Acho que a gente devia dar uma procurada aqui no bairro. Quem sabe aparece alguma pista, propôs Pedro olhando para Tigre e André. Mas onde? Quis saber Tigre, curioso. Sei lá, vamos dar uma andada por aí. É melhor do que ficar parado aqui. Eu tenho uma ideia melhor, falou André, lembrando de um filme policial. Serginho, você pode pegar alguma roupa do Marcão? Posso, mas para que você quer? Pegue e você já vai ver, disse André sério, enquanto todos olhavam para ele com curiosidade. Serginho trouxe uma camisa do Marcão e a entregou a André, que continuava com um ar de mistério. Ele pegou a camisa, abaixou-se e fez com que Napoleão a cheirasse. Aí todos compreenderam o que ele estava pretendendo. Um achado no parque. Napoleão era um companheiro fiel da turma e participava até mesmo das reuniões do clube, um cômodo nos fundos da casa de Tigre, onde as aventuras eram tramadas. Fora batizada por Tigre, que se lembrou de uma aula de história onde as conquistas de Napoleão foram descritas com paixão pela professora. Mas com certeza o imperador francês não ficaria nem um pouco lisonjeado com a homenagem. É mais provável que ele ficasse irritado, principalmente ao saber que as pulgas eram um mal crônico do cachorro e que não havia banho que as dizimasse. Napoleão saiu da casa de Serginho, seguido pela turma, e desceu a Rua 15 em direção ao parque que existia na esquina. Vez por outra, ele parava repentinamente e todos ficavam atentos. Mas ele estava apenas escolhendo um poste para urinar. Você acha que isso vai dar certo, André? Perguntou Tigre desconfiado. Pelo menos o Napoleão está levando a gente para algum lugar e pode ser uma pista.
Pois eu estou achando que ele só está passeando, comentou Pedro, que também desconfiava da ideia do amigo. Calma, gente. Vamos ver primeiro onde ele está indo, interrompeu Serginho. Napoleão entrou no parque acompanhado de perto pelos meninos, caminhou pelas alamedas floridas e parou em frente ao lago que existia no centro do parque. Os garotos ficaram esperando ali e o cão começou a cavar. Primeiro devagar e depois com rapidez, ao mesmo tempo que passava a ganir. Meu Deus, disse Pedro assustado, o que ele está querendo nos mostrar? Deve ter alguma coisa enterrada aí. Vamos ajudar a cavar, sugeriu o Tigre abaixando-se. Enquanto o Serginho segurava Napoleão, que bastante agitado, latia, os 3 meninos se agacharam e começaram a cavar no local apontado pelo cachorro. Usavam as mãos nessa tarefa, pois a terra fofa indicava que havia sido remexida recentemente. Calma, Napoleão, já vamos encontrar o que você está querendo mostrar, falou o Tigre. Mas o cão continuava a debater-se nas mãos de Serginho. O buraco ia se aprofundando e os 3 meninos cavavam com mais rapidez. De repente, Tigre gritou: Achei, gente! Olha o que o Napoleão estava nos querendo mostrar! E ergueu um osso enorme. Napoleão escapou do controle de Serginho e tomou o osso da mão de Tigre, como se aquilo fosse uma sobremesa escondida para uma ocasião muito especial. Depois partiu em disparada em direção à Rua 15. Ninguém conseguiu segurar as risadas. Uma figura muito estranha. Eu sabia que essa ideia não ia dar certo, André, comentou Tigre. 4 garotos estavam sentados na Rua 15, enquanto Napoleão roía seu osso calmamente. O Napoleão é inteligente, mas não é um cachorro policial, observou Pedro disfarçando o sorriso. Mas a gente tinha que tentar alguma coisa, e a ideia foi boa, rebateu André. Foi sim para o Napoleão, que já está jantando mais cedo, falou Pedro, provocando o riso dos companheiros. Olhem que figura estranha vem vindo lá na esquina, disse Serginho, interrompendo a conversa do grupo. O homem era alto, magro e vestia um paletó escuro, apesar do calor do fim da tarde. Tinha um bigode estreito e pouco abaixo de seu olho esquerdo havia uma cicatriz que descia até perto da boca. Carregava uma maleta que parecia deixá-lo ainda mais esquisito. Um tipo de pessoa que sem dúvida chamaria atenção em qualquer lugar do mundo, como se fosse um homem com pernas de pau visitando um parente em uma tribo de pigmeus. Ele caminhava firme, sem olhar para os lados, e ignorando completamente o grupo de meninos sentado na calçada do outro lado da rua. A turma não conseguia desprender os olhos do homem, como se todos estivessem hipnotizados, e ninguém conseguia dizer uma palavra. De repente, Napoleão largou seu osso, levantou-se e, atravessando a rua, investiu contra ele, latindo alto. O cão e o homem se olharam por um instante e, curiosamente, foi o animal quem pareceu demonstrar medo e recuou, embora continuasse a rosnar. O homem, como se nada tivesse acontecido, continuou sua caminhada até o fim da rua, onde entrou no casarão da esquina. Só então Napoleão parou de latir e retornou para junto da turma, que parecia saída de um transe. Tanto que ninguém esboçou o menor gesto para deter o cachorro que avançava contra um estranho sem nenhum motivo aparente. Um comportamento incomum, já que normalmente Napoleão era manso e dócil. Puxa, que coisa esquisita! Vocês viram como Napoleão recuou? Perguntou Serginho, o primeiro a quebrar o silêncio que envolvia a turma. Por que será que ele não gostou desse homem? Vai ver, esse cara fez qualquer coisa para o Napoleão algum dia. Arriscou André, olhando para o cachorro. Pode ser, dizem que os cães não esquecem nunca mais as pessoas que os maltrataram, disse Pedro. Nunca vi o Napoleão tão bravo. Até pensei que ele ia morder o homem, falou Serginho, afagando o cão que voltara a atenção para o seu osso. Então é esse o homem que alugou o casarão da esquina? Minha mãe comentou que a casa da Dona Olívia tinha sido alugada por um sujeito estranho que não cumprimentava ninguém na rua, lembrou o Tigre. Estranho ele é mesmo. Vocês viram a cicatriz que ele tem na cara? Ele parece um bandido de filme, disse Pedro, e todos concordaram com a comparação. Eu pagava para saber por que o Napoleão ficou daquele jeito. Ele nunca avançou em ninguém aqui na rua, falou o Tigre inquieto. E o que ele faz no casarão? Mora lá? Quis saber Pedro. Minha mãe não sabe, ela só sabe que ele alugou a casa da Dona Olívia, que estava fechada desde que ela foi morar com a filha no Paraná no ano passado. Mas acho que ele não mora lá não, explicou o Tigre. Parece que ele vai abrir uma firma na casa e está trazendo os móveis e as máquinas devagar. Agora estou lembrando, minha mãe comentou outro dia
Que um caminhão estava descarregando a mudança no casarão da Dona Olívia, lembrou André. E quando foi isso? Perguntou Pedro, curioso. Acho que foi na semana passada. Eu até ia dar uma olhada, mas era hora de jantar e acabei não indo. Serginho encontra Abraham Lincoln. Serginho chegou em casa e seus pais ainda não haviam voltado da peregrinação pelos hospitais. Ele entrou no quarto que dividia com o irmão, abriu o armário devagar e, como se alguma coisa fosse saltar de lá repentinamente. Havia fotos do irmão quando bebê e outras onde ele aparecia no time da Rua 15. Serginho folheou os gibis do irmão na esperança de que alguma pista caísse de dentro das páginas, mas nada disso aconteceu. Havia uma caixa pequena com 2 times de futebol de botão que ele remexeu cuidadosamente, terminando por esvaziá-la. Serginho não achava aquilo direito, mexer nos objetos do irmão, mas afinal era uma situação de emergência. Do fundo da caixa, além das traves de plástico e dos botões, caiu um pedaço de papel verde. Serginho pegou-o rapidamente e examinou-o. Abraham Lincoln olhava-o com uma expressão vaga e um sorriso contido. Uma nota de $5. Ele sentou-se na cama e ficou olhando para a nota. O que aquilo significava? Ele nunca soube que o Marcão tivesse uma nota de $5. O irmão nunca havia comentado. Mas tem tanta coisa que ele não comenta, pensou Serginho. Aquilo era apenas uma nota de $5, nada demais. Ele ouviu a porta da sala se abrindo e as vozes do pai e da mãe que chegavam. Levantou-se, colocou a nota no bolso, guardou os botões e fechou o armário. Marcão aparece na televisão. À noite no clube, Pedro, Tigre e André discutiam onde Marcão poderia ser procurado quando chegou Renato, o integrante que faltava da turma. Acabei de ver o Marcão na televisão, disse, assim que entrou no clube. O quê? Disseram todos. Calma, gente, foi só uma foto dele, apressou-se Renato em explicar. Eu soube que ele tinha sumido e agora há pouco, num programa que tem antes do telejornal, o apresentador mostrou a foto. Disse que se alguém souber de alguma informação é para entrar em contato com a emissora. E o que mais ele falou? Perguntou o Tigre interessado. Ele falou que o Marcão pode ter sido sequestrado e descreveu também a roupa que ele estava vestindo quando sumiu de casa. Mas quem iria sequestrar o Marcão? Questionou André. E para que iriam fazer isso? Para pedir um resgate? Pode ser, falou Renato olhando para os amigos. Eu não acho. A família dele é pobre, não arrumaria dinheiro nenhum para o resgate, analisou Pedro balançando a cabeça. É verdade, acho que não foi sequestro, concordou o Tigre. Mas, então o que aconteceu com ele? Perguntou Renato aos companheiros. Nesse momento, Serginho, que era o mais novo do grupo, entrou no clube e todos olharam para ele, curiosos em busca de alguma novidade. Meus pais andaram por todos os hospitais da cidade, mas não há nenhuma notícia do meu irmão. A foto dele apareceu na televisão agora à noite, informou Renato. Meu pai foi até lá. Quem sabe alguém tenha visto alguma coisa e possa dar informação. E o que os seus pais estão achando que aconteceu? Quis saber Pedro. Eles já nem sabem o que pensar. Minha mãe só tem rezado. A polícia disse ao meu pai que acha que o Marcão fugiu com alguma namorada. E o que o seu pai falou? Continuou Pedro. Ele acha isso impossível. O Marcão tem 15 anos e é muito ajuizado. Ano que vem ele já ia começar a trabalhar para ajudar em casa. E para que ele ia fugir com alguém? Quem que o Marcão estava namorando? Perguntou André. Não sei, ele não fala sobre isso também. Procurei alguma pista em casa, mas a única coisa diferente que encontrei foi isso, disse Serginho exibindo a nota de $5. Ué, por que o Marcão guardaria isso? É dinheiro americano, não é? Interessou-se Tigre pegando a nota para examiná-la. Ele deve ter ganhado isso de alguém e resolveu guardar, analisou Serginho. Eu pensei que ia encontrar cartas ou bilhetes de alguma menina para descobrir algum nome, mas foi só isso que encontrei. Cheguei a ver uma menina com ele na semana retrasada. Eles estavam no parque à noite, lembrou Tigre, devolvendo a nota a Serginho. Mas ela não era daqui do bairro, não. Aliás, o Marcão nunca se interessou pelas meninas daqui, opinou André. Ele só conversa por amizade com a Aninha, a Sônia, a Marisa e a Lourdinha, completou Tigre, que era irmão de Aninha. Olha aí uma ideia, manifestou-se André. Será que as meninas não sabem de nada?
É mesmo? A gente pode perguntar para elas, concordou Renato. Vai ver, elas conhecem a menina que estava com o Marcão. Pode ser, elas devem estar na sorveteria agora. Vamos dar um pulo lá. A ideia foi de Tigre. Eu não vou poder, disse Pedro, são quase 10 horas e eu já levei uma bronca ontem por ter chegado tarde. Tenho que ir para casa. André e Renato também não quiseram ir até a sorveteria. André porque não gostava muito de conversar com as meninas. Isso para ele significava chateação na certa. E Renato, que era órfão de pai desde os 5 anos, porque não queria deixar a mãe sozinha em casa por muito tempo à noite. Tigre e Serginho acabaram sendo os únicos da turma a ir. Encontro com as meninas. A sorveteria Ártico, localizada perto do parque, era o ponto de encontro preferido dos meninos da Rua 15, principalmente aos domingos, quando ali também apareciam quase em todas as meninas do bairro. Aninha, Marisa, Lourdinha e Sônia eram inseparáveis e costumavam frequentar o local praticamente todas as noites. Um ponto de encontro e de paqueras. A proposta de Tigre de conversar com as meninas, porém, tinha 2 objetivos. Primeiro, descobrir se elas sabiam de alguma coisa sobre as namoradas do Marcão. E segundo, Tigre andava interessado em Sônia, a de cabelos curtinhos. Ela era 2 anos mais velha do que ele e não lhe dava a mínima bola, embora Tigre fosse insistente. E lá vem o seu irmão, Aninha. Aposto que ele vem nos convidar para entrar para o clube, disse entre risos Marisa. Ele que não venha com conversa para o meu lado, irritou-se Sônia, que além dos cabelos tinha o pavio curto. A notícia do sumiço de Marcão já se espalhava pelo bairro e Aninha estava curiosa para saber se havia alguma novidade. Lourdinha, porém, resolveu provocar a amiga. Se ao menos o Pedro estivesse junto com eles, não é, Aninha? Marisa e Sônia riram da observação, mas Aninha permaneceu séria. Eu nem ligo para ele, Lu. É muito criança e só pensa em futebol e na turma dele. Eu quero saber se há alguma novidade sobre o Marcão. Nesse momento, Tigre e Serginho juntaram-se ao grupo com aquela conversa manjada, cheia de "Oi, vocês por aqui?", coisa que não fez o menor sucesso entre elas. Aninha perguntou por Marcão a Serginho e ele explicou que ainda não havia nenhuma notícia. Tigre quis saber se alguma delas conhecia a menina que o Marcão estava namorando, mas ninguém sabia de nada a respeito. E o que seus pais vão fazer agora, Serginho? Perguntou Marisa. Não sei, eles estiveram em todos os hospitais. Parece que a polícia vem ao bairro amanhã para tentar achar alguma pista. Tigre resolveu conversar com Sônia, mas ela só respondia com sims e nãos, deixando claro que sua presença não estava agradando. Mas Tigre era insistente e ficou ao lado da garota, que permanecia de braços cruzados. Serginho percebeu que não tinha mais nada para fazer ali e, como já era tarde, despediu-se com um tchau para todos e foi para casa. Uma entrega misteriosa. O carro preto dobrou a esquina lentamente e nesse ritmo atravessou toda a extensão da rua. Deteve-se diante do sobrado, que ocupava a esquina inteira. Um casarão de tijolos vermelhos, protegido por um muro alto e por árvores que tornavam a rua ainda mais escura àquela hora da noite. Os faróis foram desligados e depois de algum tempo desceram 2 homens. Eles andavam devagar, olhando atentamente para todos os lados da rua deserta. Um deles disse alguma coisa para um outro homem que os aguardava em frente ao enorme portão de ferro da casa. Em seguida, eles entraram no casarão e, ao retornarem, os 3 carregavam pacotes envoltos em papel pardo que foram colocados no carro preto. O carro partiu, desta vez em grande velocidade, levando a dupla que havia chegado. O terceiro homem permaneceu na calçada, olhando o veículo desaparecer na outra esquina. E quando ele se virou para entrar no casarão, a luz do poste bateu diretamente no seu rosto, iluminando uma enorme cicatriz. Serginho, que estava escondido atrás de uma árvore na rua, sentiu um arrepio. Aquele era o homem sobre quem Napoleão avançara. Não havia como confundir. Não existia ninguém na rua com uma cicatriz daquele tamanho no rosto. Mesmo que de longe ela parecesse uma enorme ruga, como se fosse possível alguém ter uma única e enorme ruga no rosto. A visita dos policiais. Na terça-feira, a família de Serginho recebeu a visita do investigador Olegário. Era um homem magro que mancava de uma perna e falava baixo.
Ele estava acompanhado de 2 policiais fardados, um baixo de bigode e o outro mais alto. O trio conversava com os pais de Marcão, todos sentados na sala, e Serginho em pé apenas observava. O investigador queria saber se o desaparecido tinha o costume de andar com pessoas que os pais não conheciam. O pai do Marcão explicou que o filho andou algum tempo em companhia dos meninos da Rua 15, mas como era mais velho, acabou por afastar-se. Seu único interesse no momento eram as meninas. Ele tem alguma namorada? Perguntou Olegário. Ele nunca comentou isso aqui em casa, mas saía quase todas as noites, observou a mãe. Precisamos descobrir isso. Pode ser uma pista importante, disse o investigador, olhando para os policiais fardados. Você sabe alguma coisa sobre isso? Falou o pai, dirigindo-se a Serginho. O Tigre disse que viu Marcão com uma menina no parque, mas ele não sabe quem era. Quem é esse Tigre? Interessou-se o investigador. É um dos meninos aqui da Rua 15, explicou o pai de Serginho. Todo mundo chamava o Tigre pelo apelido, embora seu nome fosse Ricardo. Interessante. E será que o seu filho não guardou uma foto ou um bilhete dessa menina? Isso é muito comum entre meninos, analisou Olegário. Antes que os pais respondessem, Serginho resolveu contar que já havia procurado entre as coisas do irmão e não havia encontrado nada. Só ficou em dúvida se deveria mostrar a nota de $5 encontrada. Por fim decidiu-se. A única coisa diferente que achei no meio das coisas dele foi isso, e exibiu a nota. O investigador apanhou os $5, examinou a nota e devolveu a Serginho. Isto é apenas uma nota de dinheiro americano, não serve como pista para nada, disse Olegário levantando-se, no que foi acompanhado pelos 2 policiais. Bom, nós vamos continuar investigando, disse, enquanto apertava a mão do pai de Marcão. Qualquer coisa entraremos em contato, e se vocês descobrirem qualquer coisa, por favor nos avisem. Os pais de Serginho acompanharam os policiais até a porta e o menino foi o único que ficou olhando enquanto o trio descia as escadas em direção à viatura estacionada na rua. Olegário, como se houvesse esquecido alguma coisa, subiu de volta a escada e dirigiu-se a Serginho. Você pode me dar aquela nota? Pensei melhor e acho que isso pode ser uma pista importante. Serginho hesitou um pouco, pois gostaria de guardar aquele dinheiro verde, mas se aquilo era importante para achar o seu irmão, ele não se importava de entregar. Depois de apanhar a nota, o investigador agradeceu, desceu mancando as escadas e partiu com a viatura da polícia. Assuntos muito importantes. A noite de terça exibiu uma lua enorme sobre a Rua 15. Tão grande que se a janela do clube estivesse aberta, os meninos ali reunidos poderiam desligar a lâmpada e mesmo assim continuar enxergando uns aos outros. O assunto principal era ainda o desaparecimento do amigo. Lá se iam 3 dias sem nenhuma notícia dele e os meninos discutiam quais os lugares onde Marcão ainda poderia ser procurado. Na opinião de Tigre, a única chance eram passeios pelo parque na esperança de encontrar a menina, vista em companhia do desaparecido. Mas só você vai poder fazer isso. Ninguém aqui viu essa menina e não vai conseguir reconhecê-la, opinou Pedro com segurança. É mesmo? Como vamos reconhecer uma menina que nunca vimos? Concordou André. Renato e Serginho tinham essa mesma dúvida. Em pouco tempo ficou claro que a ideia de Tigre era inútil. Mas havia 2 outros motivos para aquela reunião e ambos eram importantes para a turma. O primeiro, naquela tarde, Renato tinha visto a mais nova moradora da rua, uma garota muito bonita, de acordo com sua descrição, ou, usando suas próprias palavras, a menina mais bonita que eu já vi, uma loirinha de cabelos compridos. Quando eu passei, ela estava parada no portão olhando a rua. E eu acho que ela é rica porque havia 2 automóveis novos na garagem da casa, informou Renato, aguçando a curiosidade de todos. Esse último detalhe, Renato nem precisava mencionar. Todos sabiam que a casa onde ela estava morando era a mais nova e também a mais bonita da rua. Para morar ali, no raciocínio de todos, era preciso ter dinheiro. Você viu se ela tem irmãos? Interessou-se Tigre. Não vi nada. Aliás, como eu ia ver outra coisa se tinha aquela coisa linda para eu olhar? O entusiasmo com que Renato falava da nova vizinha estava contaminando a todos, a tal ponto que não seria estranho se alguém sugerisse a suspensão da reunião naquele momento para uma visita à menina. Mas havia um segundo assunto a ser discutido, e esse era inadiável: o homem do casarão, seus visitantes noturnos e seus pacotes misteriosos.
A turma, que já andava interessada no homem por causa da estranha reação de Napoleão, ficou ainda mais curiosa depois que Serginho contou. Eu tinha saído da sorveteria e estava indo para casa quando vi o carro preto se aproximando do casarão. Vocês precisavam ter visto o cuidado que eles tiveram antes de entrar na casa com o homem da cicatriz, como se estivessem vigiando a rua e fazendo algo proibido. Isso é muito esquisito. Primeiro, sem qualquer motivo, o Napoleão não gostou dele. Depois vem essa história aí. Que jeito eram os pacotes que eles estavam carregando? Perguntou Pedro, fazendo a expressão de um chefe que está analisando um assunto importante. Não eram muito grandes. Cada um dos homens saiu da casa com 2 ou 3 pacotes, explicou Serginho. Isso está me cheirando contrabando, disse Tigre, fazendo uma careta. Espere aí. A sua mãe não disse que ele vai abrir uma empresa na casa? E se esses pacotes estiverem ligados a isso? Ponderou André. Ora, por que o cara vai fazer uma entrega durante a noite e ter todo esse cuidado para não ser observado? Rebateu Tigre rapidamente. Pois é, acho que você tem razão. O assunto merece uma investigação, concordou Renato com expressão excitada. Eu ainda acho que a gente está perdendo tempo em vez de continuar procurando o Marcão. André estava discordando. Além do mais, a gente pode arrumar encrenca e de graça. Pronto, lá vem o medroso. Nem sei o que você está fazendo no clube. Tem medo de tudo, interveio Pedro olhando para André. É mesmo? Acho que a gente deveria investigar isso direitinho, manifestou-se Serginho. Pedro ficou pensativo por algum tempo antes de dizer. Só existe uma maneira de esclarecer isso, e todos ficaram olhando para ele, até mesmo Tigre, que não suportava ver o companheiro fazendo o papel de líder da turma. Mas foi Pedro quem continuou falando. Acho que a gente deveria dar uma espiada nessa casa. Você está dizendo que a gente deveria entrar no casarão? Perguntou André com cara de espanto. Sim, acho que é o único jeito de descobrir o que está acontecendo lá. Eu acho que isso é uma loucura. Se pegarem a gente lá dentro, é capaz de até chamarem a polícia, analisou André aflito. Olha, André, você não é obrigado a ir. Ou melhor, você fica fora disso. Caso a gente não apareça até amanhã de manhã, você sabe onde nós estamos e chama a polícia, combinado? Pedro, o que vocês vão fazer é loucura, continuou André, percebendo que não ia convencer o amigo. Olha, turma, quem não estiver afim não precisa ir e pode ficar fazendo companhia ao André e ao Napoleão, falou Pedro como quem encerra uma discussão. É claro que, fora André, todos estavam dispostos a participar daquela aventura. É verdade que sentiam medo, mas a curiosidade era maior. E ninguém queria repartir a fama com André, que apesar de ser o mais forte da turma, era realmente o mais medroso. Ele permaneceu no clube com Napoleão, enquanto cada um ia para sua casa buscar o equipamento que a missão exigia. Invadindo o casarão, o grupo que se reuniu em frente à sorveteria chamava tanto atenção quanto uma girafa passeando de bicicleta. Apesar da noite quente, todos vestiam jaquetas e andavam furtivamente com as mãos nos bolsos. Renato carregava uma corda, Pedro e Serginho lanternas e Tigre tinha um canivete. À pergunta de Pedro, todos responderam afirmativamente e se dirigiram para o casarão. O grupo permaneceu escondido atrás das árvores da rua enquanto observava a casa, que às escuras não indicava qualquer sinal de movimento. Era hora de novela na televisão e a rua permanecia deserta. Serginho tinha uma dúvida. E se tiver gente lá dentro? O que vão estar fazendo no escuro? Não há ninguém lá. Tudo o que temos de fazer é escalar esse muro, comandou Pedro. Por que não pulamos o portão? Perguntou Renato, que era o mais prático da turma. Porque pode passar alguém na rua e nos ver. Acho melhor pular o muro na rua lateral, que é mais escura. O que você acha, Tigre? É melhor ir pela rua lateral. Só que lá o muro é bem mais alto. Como vamos fazer? Eu tenho um plano, disse Renato, mostrando a corda que carregava. Ajudamos alguém a subir e daí é só prender a corda. Boa ideia, podemos erguer o Serginho, que é o mais leve, propôs Tigre com a concordância dos demais. E se tiver cachorro? Quis saber Serginho, desconfiado de que era sempre escalado para fazer a parte mais difícil das missões. Não há cachorro aí, a não ser que ele seja mudo e não consiga dar nenhum latido, brincou Pedro, e todos riram nervosamente. Serginho estava em cima do muro, depois de ter sido erguido por Pedro e Tigre, e procurava um lugar onde prender a corda para que os companheiros subissem. Ao mesmo tempo, ele olhava para o lado de dentro e a ideia de desistir da missão começou a crescer. Apesar da lua cheia, ele não conseguia distinguir nada da escuridão que cercava o sobrado.
As árvores não permitiam que a luz da rua chegasse ao lugar. Serginho só conseguia perceber que havia muita umidade e plantas trepadeiras que cobriam a parte interna do muro. Os 3 companheiros parados na rua estavam impacientes e falavam em voz baixa. — O que há, Serginho? Vamos logo com isso, que pode aparecer alguém, sussurrou Pedro nervosamente. E Serginho, que se movia com dificuldade sobre o muro, tentava vencer o medo e prender a corda em algum lugar. Até que encontrou, em meio à vegetação que cobriu o muro, ele achou a ponta de um ferro pertencente à estrutura da construção. Foi ali que ele prendeu a corda e os 3 meninos não tiveram dificuldade em escalar o muro. Companhia para a turma. Depois de um tempo em silêncio, quando eles tentaram ouvir algum ruído vindo da casa, os 4 desceram pelo lado interno do muro, ainda utilizando a corda, que ficou presa para o caso de uma saída urgente. Pedro e Serginho carregavam as lanternas e iam à frente de Renato e Tigre. A ordem era falar somente o necessário e em voz baixa. Havia um corredor estreito e úmido que terminava em um outro pedaço de muro, formando uma espécie de beco sem saída. No quintal, além das árvores, a única coisa que as lanternas iluminaram foram 2 cadeiras velhas e quebradas. Tigre experimentou uma das janelas da casa, fechada. O grupo passou diante da porta dos fundos da casa. O silêncio era tão grande que seria possível ouvir os cabelos de alguém crescendo. Foi a vez de Pedro experimentar a porta e descobrir que ela também estava trancada. Rodearam a casa e chegaram ao outro lado, onde havia um corredor semelhante ao anterior, e que igualmente terminava em muro. Caramba, que ótimo lugar para ficar encurralado, avaliou Tigre num cochicho. Tigre, vamos voltar e tentar abrir o trinco da janela com seu canivete, sugeriu Pedro. Tigre já se preparava para enfiar a lâmina no vão da janela, quando ouviu o grito de Serginho. Pessoal, vem ver o que eu achei aqui. Antes mesmo de chegar ao local onde Serginho estava, Pedro já foi bronqueando. Se houvesse alguém na casa, nós já teríamos sido descobertos, onde já se viu gritar desse jeito. No fim do corredor, com um ar de vitória, Serginho iluminava uma pilha de latas. Os meninos se aproximaram e, não fossem as bordas das latas sujas, eles nunca teriam descoberto seu conteúdo. Tinta! Vejam que letras esquisitas! Que língua será essa, Tigre? Perguntou Pedro, pegando uma das latas para examinar. Inglês, não é? Nunca vi nada parecido. Para que serve essa tinta? Provavelmente usaram para pintar a casa que estava fechada há bastante tempo, opinou Serginho. Desde que a Dona Olívia se mudou, ninguém veio morar aqui, completou Renato. Bem, Serginho, de nada adiantou seu grito. Isso aí não é nenhuma descoberta importante, falou Pedro decepcionado. Vamos voltar à janela, pegue o canivete, Tigre. Desta vez, o grupo todo se reuniu perto da janela, onde Tigre começou a introduzir o canivete. Ele conseguiu fazer a lâmina penetrar no meio da janela, mas não encontrava o trinco. Quem sabe usando um pouco de força, disse o menino com cara de quem estava fazendo um grande esforço. Cuidado para não quebrar o canivete, recomendou Renato. De repente, a madeira estalou. Depois desse barulho, todos ficaram atentos para ver o que acontecia. As mãos de Tigre estavam suadas e ele estava arrependido de ter colocado a jaqueta. E já ia retomar o trabalho quando ouviu o barulho. Olhou para os companheiros e nem precisou perguntar nada. 3 pares de olhos brilhavam assustados. Ninguém movia um músculo, nem ousava olhar para o fim do corredor de onde o ruído viera. Depois de alguns segundos, que pareceram horas, Pedro ia falar alguma coisa, mas um segundo ruído o deteve. Não havia como confundir. Alguém andava pelo quintal e fazia barulho pisando sobre as folhas secas caídas das árvores. Os meninos recuaram instintivamente e, como não havia por onde fugir, encostaram-se no muro úmido. Fiquem quietos e não vão nos encontrar aqui, disse Pedro em voz baixa, não conseguindo disfarçar o medo que sentia. Renato tremia e Serginho tentava colocar-se atrás de alguém. O barulho cessou por alguns instantes. A turma estava colada no muro e aguardava. Subitamente, o ruído dos passos recomeçou e indicou claramente sua direção, o corredor onde os meninos se encolhiam. Se pudesse, Serginho gritaria, mas não tinha voz para isso. Renato fechou os olhos, os passos se aproximavam. Pedro estava molhado de suor e agora não era o calor que o incomodava. Não havia como escalar o muro. Todos estavam imóveis, o ruído dos passos prosseguia e estava próximo. A lua se escondeu atrás das nuvens. Tigre armou o canivete. O autor dos passos apontou no fim do corredor.